e seriação, para além dos modelos, a concepção, parte 2. Adaptado do livro da Lima, e nós vamos agora para a segunda parte. Iniciamos com a mesma pergunta do vídeo anterior: ciclos ou seriação? Qual deles é o melhor? No vídeo anterior, nós havíamos falado sobre seriações ou sistema de seriação. Nesse agora, nós vamos falar sobre o sistema de ciclo. No sistema de ciclo, nós temos um período de 3 anos para que a criança possa desenvolver um processo de aprendizagem. Por exemplo, ela tem em volta de 3 anos para ser alfabetizada. Não há no sistema de ciclo é chamado de reprovação, o que acontece dentro da seriação. Também há uma valorização do tempo de vida do educando, ou seja, há um respeito pela a idade que a criança tem. Tanto é que a criança, de acordo com a idade que ela tem, ela vai ser matriculada na turma das crianças que têm a sua idade. Um outro aspecto, quando se fala em idade, porque é respeitada a infância, a pré-adolescência e a adolescência. E aí, como já havíamos dito, vai valorizar a idade e, sobretudo, as necessidades que esse aluno tem. Então, aqui é dito que observa-se o ritmo de aprendizagem de cada criança. Então, há aquelas crianças que têm uma dificuldade de aprender e há aquelas que aprendem com maior rapidez. Então, ambas estão na mesma turma, com a ideia de que, se estiverem juntas, uma pode ensinar a outra. Então, aqui nós vamos perceber claramente uma das teorias de Vygotsky, quando diz que o homem aprende na presença de outro homem. E nos ciclos também, tem-se a ideia de que a turma deve ser menor em termos de aluno, o que não acontece nas escolas seriadas. O redimensionamento dos tempos de aula também irá acontecer. Então, por exemplo, um aluno pode ter uma aula hoje, num reagrupamento, com uma professora, e amanhã ele vai para uma outra turma, de acordo com o seu grau de desenvolvimento. Então, digamos que ele tenha hoje dificuldade em aprender matemática, digamos a soma, aí amanhã ele vai para um outro grupo, onde ele vai desenvolver melhor. Isso não significa que ele vai ficar ali por muito tempo. Logo depois ele volta à turma anterior. Um outro aspecto, há uma certa dificuldade de construção dessa proposta curricular, o que se observa no dia a dia. Também não tem uma definição no processo de avaliação, uma vez que os alunos não fazem prova, ou seja, há uma avaliação e essa avaliação ela é feita por registros. Então, para que usar notas ou para que fazer uma prova? Então, no registro, a professora vai colocando ali o que aquele aluno sabe ou tem desenvolvido ao longo de um determinado período. Naturalmente, é mais trabalho para o professor, porque ele precisa registrar, fazer relatórios de aluno por aluno. Outras características: não há um conteúdo específico, como há no sistema de seriação. Não se aplicam provas, conforme eu já disse. Os alunos são promovidos. Por que são promovidos? Em obediência à lei de diretrizes e bases. Então, se ele tem uma dificuldade, conforme no início desse vídeo, ele tem 3 anos para resolver aquela dificuldade. Então, se hoje ele está num reagrupamento A, naturalmente, no próximo ano ele vai estar no reagrupamento B.
E aquela dificuldade que ele apresentou no reagrupamento A, ele irá resolvê-la no reagrupamento B. Essa é a ideia que se tem. A pouca utilização do livro didático, então tem aquela ideia de que outros materiais pedagógicos serão utilizados com essa criança para que ela possa aprender. A frequência não é que não seja valorizada, mas não tem aquela marcação de ter, digamos, 75% de frequência. Então, o que importa é que a criança, uma vez naquele ambiente, ela possa aprender de acordo com o seu ritmo de aprendizagem. As turmas são chamadas de reagrupamento. Um professor, ele não tem uma turma, mas ele tem um reagrupamento que ele vai dividir com os seus colegas. Os anos, não há primeiro, segundo, terceiro ano, mas há fases, e essas fases, elas são chamadas, ou elas são denominadas por letras, como por exemplo, letra A, fase A, fase B, C, D e assim sucessivamente. Um dos exemplos que nós temos são as escolas municipais em Goiânia, que até o ano passado poderiam ser consideradas como escolas baseadas em ciclo. Agora, com a BNCC, aos poucos, elas estão sofrendo algumas modificações na sua estrutura. Como entender um pouco essa forma de fases e ano? Por exemplo, na escola seriada, o primeiro ano pode corresponder à turma A no ciclo, ou à fase, que lá é chamada de fase. Turma A é a mesma que o primeiro ano, ou seja, o período de alfabetização. O segundo ano, turma B. Terceiro ano, turma C. E essas três turmas são chamadas do ciclo 1. Aliás, ciclo quer dizer ciclo de desenvolvimento humano. O quarto ano, turma D. O quinto ano, turma E, e assim sucessivamente. Então, a cada 3 turmas, vai formando ciclo 1, ciclo 2 e ciclo 3. Todo esse material, essa exposição, é com base no livro da Lima, Escola não é circo, professor não é palhaço. E as imagens foram colhidas do banco de dados ou de imagens